Fala, beleza? David da Motinha aqui e tô trazendo para você uma funcionalidade muito importante, que é como você faz para conseguir criar novas funções dentro do Excel. Sim, existe uma forma de você criar novas funções dentro do Excel. Então tá enjoado das velhas funções? Para que ver, soma C? Quer criar uma função nova? Você consegue, beleza? Para isso a gente vai usar um pouquinho de VBA, muito tranquilo, e você vai ver que isso é extremamente útil, extremamente poderoso para você conseguir melhorar os seus procedimentos, melhorar os seus processos nas suas planilhas de Excel, no seu estágio, trabalho, na sua vida, fechou? Então fica até o final do vídeo, vai valer muito a pena, tá bom? Então bora! Não se esquece de se inscrever aqui no canal, curte esse vídeo e também comenta aí embaixo se você curtiu, como você faz para criar essas novas funções e comenta qual foi a nova função que você criou. Eu quero muito saber, beleza? E aqui na descrição a gente também tem o material para você fazer um download, então clica no link, baixa esse arquivo e acompanha comigo no vídeo de hoje. Então aqui eu trouxe, várias colunas como coluna de data, código, funcionário, produto, cor, valor bruto. Ou seja, cada uma dessas linhas simula, como se fosse uma venda de uma determinada empresa. Então, a funcionária Nicole vendeu um produto chapéu da cor azul e teve um valor de 169. E o código da venda dela é esse aqui, que organiza as vendas, e ela vendeu isso na data de 1 de janeiro de 2019. Fechou? O que é importante aqui é o seguinte: eu quero conseguir calcular qual vai ser o valor final que a gente vai ter. Ou seja, a gente precisa pegar o valor bruto e tirar todos os meus custos. Então, o produto tem vários custos, não só o custo de produção do produto, mas também tem os custos de divulgação, os custos dos canais que foram usados. Então para você vender, tem diversos custos. Eu trouxe aqui como se os custos totais fossem 40%, tá bom? Então, tudo que a gente vende, todos os produtos que a gente vende, 40% são de custos. Então, quanto que a gente vai ter no final das contas? Qual vai ser o nosso valor final? Para isso, a gente então precisa multiplicar, pegar esse valor bruto e transformar, tirar esses custos. Fechou? Então, você consegue fazer isso? Será? Então, tenta fazer aí, tenta criar uma função que faça isso, tá bom? E aí, dá uma olhada aqui para ver como é que eu tô fazendo. É o seguinte, eu vou simplesmente clicar nesse botão aqui, calcular, tá? 3, 2, 1. Cliquei. Quando eu clicar no botão, simplesmente ele já calcula para mim todos os meus valores finais. Então você vê que o valor bruto, por exemplo, do Pietro que vendeu a bermuda azul foi de 158, mas o valor final, depois dos custos, foi 94,80. E assim para todas as nossas vendas, tá vendo? Todas e todas, se eu dar um Ctrl para baixo, a gente vê que tem mais de 3.500 linhas e todas foram vendas e a gente já calculou tudo certinho clicando um botãozinho em 1 segundo, fechou? Então é o seguinte, para eu conseguir calcular esse valor final, eu vou selecionar aqui e deletar todos os meus valores, E a gente então criou uma função para fazer justamente isso. Eu vou entrar aqui nessa minha célula e vou escrever, por exemplo, o valor final, tá? Ou seja, eu criei uma função com o nome valor final. Pode testar aí no seu Excel, essa função não existe, beleza? Então, o valor final é um nome que é uma função que eu criei. Vou dar tab aqui para completar e ela pede duas coisinhas. A primeira é qual é o valor bruto, ou seja, qual é o valor que você tem em total. Então, o valor total, o valor cheio, vai ser esse aqui, ao que tem ao lado da mesma linha, tá vendo? G5. Vou dar ponto e vírgula, vou colocar o meu custo total, mas eu preciso também usar o meu F4 para travar o meu custo total na célula H3, para assim que eu arrastar para baixo, o custo ficar sempre na célula H3, enquanto que o meu valor bruto vai andando para baixo, fechou? Então, vou clicar aqui FN F4, ou só F4, dependendo do seu teclado, travei meu H3, vou fechar o valor final, vou dar Enter, ou seja, ele já calcula para mim. E agora eu posso dar um duplo clique e arrastar para baixo, sem nenhum problema, ele vai calculando G6, H3, aí depois vai calcular da linha G7, sempre com H3 travado, fechou? Então bora para o nosso VBA entender como a gente vai fazer para criar essa nova função e também vou lançar o desafio para vocês conseguirem adicionar tanto a função como uma estrutura de repetição para que ele adicione linha por linha, só você clicando nesse botãozinho sem que você precise colocar a função e arrastar para baixo, fechou? Então bora! Vamos lá então abrir o nosso VBA, você pode ir na guia desenvolvedor, clicar em desenvolvedor e vir em Visual Basic ou simplesmente usar o seu atalho Alt F11 ou FN Alt F11, dependendo aí, beleza? Eu vou selecionar aqui e vou apagar e é o seguinte, primeiro de tudo, eu tirei o que a gente tinha aqui feito
vamos fazer, né, a nossa function, que para o VBA é a função nova que você vai usar no Excel, tá? Fechou? Então vamos começar com function, tá? Function, e agora eu vou botar qual o nome que eu quero. Eu vou definir ela como valor final, porque lá na minha coluna eu já tenho o nome aqui, valor final, então eu sei que é para calcular o valor com o meu custo, né? Tirando o custo do meu valor bruto. Então, valor final, aí eu vou abrir parênteses, e aqui é o seguinte, eu preciso colocar quais vão ser os meus argumentos. Lembra que eu usei o meu valor bruto e também usei o meu percentual? Eu preciso definir, então, esses dois, tanto o meu valor bruto como o meu percentual. Vou escrever aqui, então, valor bruto, tá? Valor bruto. Você poderia dar outros nomes, esses aqui vão ser os nomes dos meus argumentos, e eu vou definir ele como double, tá bom? Ou seja, eu vou definir esse meu argumento, ou seja, o valor que vai estar ali dentro, ou seja, o valor aqui de cada uma das linhas como double. Poderia ser integer, que é um valor inteiro, mas se eu definir ele como double, eu evito de perder casas decimais e outras e essas partes, né, do número não inteiro, que se eu definisse como integer, poderia perder. Então, definir como double é uma boa para a gente não ter problemas e a função acabe calculando errado ou perca as casas decimais da minha venda. Então, double. Vou dar vírgula e agora eu vou definir também o meu percentual, ou seja, o meu percentual vai ser o meu custo, tá bom? Percentual, também vou definir ele como double, porque o percentual ele vai ter casas decimais. Vou fechar meu parênteses e agora ainda não acabou, tá? Eu já defini a minha função aqui, né? Eu já defini os parâmetros do meu valor bruto e também da minha percentual, mas aqui em cima eu também vou definir, tá? Como double, ou seja, eu estou definindo a minha função valor final como double, assim a gente não perde as casas decimais. Se você define como integer, ou talvez como outros, dentro do VBA você pode perder as suas casas decimais, fechou? Lembrando que também tem outras formas de você nomear, não é só a double que funciona, tá bom? Coloquei como double, e agora é o seguinte, eu vou definir o que a minha valor final vai ter então. Então, valor final, ela vai ser o quê? Ela vai ser o meu valor bruto, multiplicado por 1 menos o meu percentual. Por quê? E vou fechar parênteses. Por que isso aqui? Porque eu vou ter o meu valor bruto, ou seja, por exemplo aqui, né? Opa, deixa eu jogar aqui para cima. Então eu vou ter o meu valor bruto, que é justamente, por exemplo, 169, e aí eu vou multiplicar por 1 menos o meu custo, ou seja, 1 menos o percentual, que vai ser o 40% aqui, vai ser nada mais do que 1 menos 0,4, ou seja, eu vou multiplicar o meu valor bruto por 0,6. Eu vou tirar, né? Eu vou ter no final 60%, tá bom? Porque se eu tiro 40% de custo, o meu valor final que sobra é 60% ou 0,6. Não precisa saber essa parte da matemática, beleza? Mas é legal que você entenda o que eu fiz aqui, que eu coloquei 1 menos o 0,40, né? O 0,40 que é a mesma coisa que 40%, tá bom? Então assim fica a nossa function, já definimos ela e agora a gente já pode criar ela no Excel, exatamente isso, com essas 3 linhas aqui, né? Na verdade uma linha só de código e as outras uma linha para finalizar sua function e uma linha para abrir sua function, lembrando que tem que colocar o end function, não é end sub, tá? Porque a gente está falando de uma função e não de uma subrotina. E aí você já pode usar ela no Excel. Então eu vou selecionar meus valores, vou deletar, vou entrar aqui e vou escrever, por exemplo, o valor final, tá bom? Valor final. Aparece aqui pra gente, essa função não existia antes, agora existe. Vou dar tab para completar. Caso você queira saber como são os argumentos, Ctrl Shift A, já aparece para você e aí você pode preencher, beleza? Agora então fica como desafio para você, né? Você não deixar de fazer isso aqui só no Excel, né? Que é colocar o valor aqui, ponto e vírgula, o seu custo, travar com F4 e fechar parênteses e dar Enter. Dessa forma você consegue calcular, né, o seu valor final. Se você der um duplo clique, ele vai preencher, né, a tela embaixo. Mas o legal é que você consiga usar o VBA, né, e adicionar uma macro dentro desse botão calcular para ele calcular para você. Então eu vou selecionar esse calcular, vou vir aqui e vou deletar ele, tá bom? Selecionei com o botão direito, apertei Delete. Vou fazer o seguinte, vou criar. Então vamos lá em Inserir, Ilustrações, Formas. Aí eu vou colocar aqui, por exemplo, ó, esse formato aqui de retângulo. Selecionar um espaço aqui legal. Vou dar um duplo clique com o botão esquerdo, vou escrever aqui, por exemplo, calcular, tá bom? Já vou vir aqui em página inicial, vou centralizar. Depois vou voltar aqui para o formato de forma, vou colocar um efeito aqui de sombra, esse aqui. Vou botar o preenchimento com o laranja da Motim. Vou botar sem contorno. E aí, para finalizar, eu só vou botar negrito,
tá? Vou selecionar aqui, ó, no botão, botar negrito, aumentar um pouquinho a letra, tá bom? E beleza, criamos nosso botão. Agora a gente tem que criar nossa sub para adicionar nele e para ele calcular toda essa coluna clicando um botãozinho sem que você tenha que usar a função dentro do Excel. Então vamos voltar lá para o nosso VBA. E aí fica como desafio para você, né? Tenta criar uma função aqui embaixo que usa o for, tá bom? Então você vai usar o for, dentro do for você vai usar a sua função, então o valor final, beleza? E aí você preencha essas células aqui, né? Essas células aqui, por exemplo, da coluna H, em cada uma das linhas vai receber a sua função, que também muda de acordo com a linha, né? Vai mudar de acordo com o seu valor bruto. Fechou? Tenta fazer isso aí, comenta aqui embaixo se você conseguiu, tá bom? E aí, qualquer coisa, se vocês quiserem, eu posso trazer em um vídeo separado mostrando como fazer, tá bom? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado muito dessa aplicação, mostrando para você como você criar novas funções. Lembrando, você pode criar diversas outras funções. Não precisa ficar limitado a essa que eu criei aqui, tá bom? Foi só um exemplo para mostrar para vocês como você pode fazer. Você pode criar diversas outras. Tenta criar, comenta aqui embaixo para mim se você criou outras funções, qual foi a função e o que ela faz. E também se você conseguiu fazer esse desafio que eu propus pra gente, pra vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso aí. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não se esquece de se inscrever aqui no canal. Curte aqui embaixo e também comenta. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.